Olá, aluno! Voltamos aí no nosso próximo bloco do curso de Linux, que estávamos corrigindo, né, algumas questões aí sobre o temido prompt de comando, né? Porque eu falei no último bloco, tem que estudar, não tem jeito. É complicado, é um pouco chato, mas tem que persistir que a aprovação vai chegar, não é isso? Então vamos à próxima questão para a gente seguir nossa série aí de questões sobre prompt. Questão até interessante, um pouco complicadinha para quem nunca viu, difícil de matar por eliminação, mas, né, vamos tentar resolvê-la aqui. No sistema operacional Linux, a barra invertida é pouco utilizada. Na utilização para designar diretórios, como por exemplo, a barra comum é utilizada. No Linux, a barra invertida possui apenas duas finalidades, sendo uma delas proteger um caractere que possui um significado especial, coringas e metacaracteres, para que o mesmo seja interpretado como um caractere comum. Assinale a alternativa que apresenta a outra finalidade da barra invertida. Bem, essa barra invertida, aluno, ela é muito usada no Windows, né? Quando você vai designar os diretórios lá do Windows, você usa a barra invertida, né? Você deve saber disso, já é comum, a gente já está acostumado com ela no dia a dia do Windows. Só que no Linux essa barra não é utilizada praticamente, tá? O Linux utiliza a barra tradicional, a barra normal, tá? É a que ele vai colocar para designar os caminhos diretórios que a gente até vai estudar aí para frente, tudo bem? Agora, como ele diz, a invertida vai ter duas funções aí no prompt, tá? Uma é designar esses caracteres especiais, por exemplo, se você digita um caractere, um asterisco, por exemplo. Geralmente asterisco é um caractere que é muito utilizado como coringa, né? Substituição de qualquer coisa. Se você digitar um caractere que seja especial e, por exemplo, dar Enter, ele vai entender que é um coringa. Mas caso eu não queira que ele entenda que é um coringa, que ele entenda que é um caractere normal, aí eu coloco, como ele falou, entre duas barras invertidas, tá vendo? Aí ele vai entender no prompt que é um caractere normal, não é um coringa. Então foi o que ele explicou no enunciado. Aí ele quer saber qual é a outra função dessa barra. Quer ver, ó? Vamos lá, letra A, ele fala que é indicar o ponto de interrupção de um comando. Letra B, marcar ou desmarcar opções em um grupo de opções. Letra C, indicar que um comando irá continuar na próxima linha. Ou letra D, mostrar quais foram os últimos comandos acionados na sessão atual. Bem, quando você está num prompt, aluno, e digita algum comando e dá Enter, qual é a ideia do Enter? O Enter é execução. Então é o seguinte, execute, é o que você está falando para o sistema fazer, executar o comando, sim? Mas vamos supor que eu estou digitando um comando e eu não quero que ele execute, eu quero mudar de linha, passar para a linha de baixo. Se eu der Enter, ele vai executar, mas eu não quero, eu quero que ele mude de linha. Então o que eu faço? Coloco uma barra invertida. Aí a hora que eu der Enter, ele vai mudar. Ele não vai fazer a execução, tá, do comando em si. Tá? Então a barra invertida no Linux, no prompt, é usada para isso, para você indicar que um comando irá continuar na próxima linha. Você dá continuidade ao comando. Então, marcamos a letra C, tá? É uma questãozinha realmente chata, complicada, né? Questão que não cai todos os dias, mas caiu, é bom você ter esse devido conhecimento aí. Perfeito? Mais uma? Vamos lá, essa aqui dá pra gente matar de acordo com o que nós vimos no bloco passado. Ó. Para se ter os privilégios de superusuário no Linux para executar tarefas específicas dentro do sistema de maneira segura e controlável pelo administrador, deve-se preceder os comandos com o comando. E aí, então ele quer dar os privilégios de superusuário no Linux, para o cara poder executar as tarefas específicas que ele não poderia como usuário comum, né? E aí, vai ser letra A, PSWD? Essa letra A, PSWD, é um comando para alterar a senha. Cuidado, né? Cuidado para não confundir também com o comando PWD. PWD é para mostrar a pasta que você está, Print Work Directory. Essa é a de mudar a senha, né? Suser, comando desconhecido aí, sudo e man.
quer dizer, man nós já vimos, né? Manual, né? Então, o comando que faz alterar o privilégio, ou seja, você tornar um usuário comum como um administrador, como um superusuário, nós já falamos sobre isso aqui, é a utilização do comando sudo. Perfeito, aluno? Tranquilo? Ótimo. Tem mais uma questãozinha aí para a gente resolver, ó. No Linux, a execução do comando ps-aexf pipe, né, que é a barra vertical, grep-arch, mostrará uma lista de processos em execução que tem em sua descrição a sequência de caracteres arch. Bem, aluno, é uma questãozinha complicada, você deve ter percebido aí. Quem não estuda, bate o olho numa questão dessa, vai tomar um susto. Falar, meu Deus, isso é uma questão, né, de ir para analista de sistema, para área de TI, né? Não necessariamente. Primeiro que é uma questão que já foi cobrada em outros concursos, ela não era uma questão inédita, né? Então acho que bastaria o candidato ter estudado, ter tido um pouco de disciplina, que ele conseguiria lembrar de outros carnavais aí que já cobraram essa questão. O que ele está pedindo aí é uma questão que você tem um duplo comando, que a gente chama de comando de entrada e comando de saída. Então eu vou destrinchar para você poder entender como que foi realizado aí, o que faz, né, esse comando duplo aí. Quer ver? Joga lá novamente para a gente matar. Olha só. Quando ele coloca lá, ó, ps-aexf, aí vem a barra vertical, a pipe, né? Aí ele bota o comando grep-arch. Opa. É o seguinte, aqui são dois comandos. Vou separar para vocês. Aqui tem um comando e aqui tem outro comando. Tudo bem? Como é que eu sei que são dois comandos? Sempre observe o uso, tá, da barra vertical, da pipe. Essa barra pipe, quando ela está no meio assim, exatamente ela está fazendo essa separação de comando de, quer ver? Entrada, aí você vai entender, e um comando de saída, tá? Aí a barra faz essa divisão. Então são dois comandos aqui. O que significa isso? PS vem da ideia de processos. O PS é para exibir os processos que estão em execução nesse exato momento no Linux. Quais são os processos que estão sendo executados? É mais ou menos um gerenciador de tarefas, só que do Linux, igual a gente viu no Windows, né? Você dá lá um Ctrl+Shift+S que no Windows, não abre o gerenciador de tarefas, onde você vê os processos que estão sendo executados? Pois é esse comando PS aí. Depois tem o hífen e essa sopa de letrinhas aqui, ó, AEXF. Bem, minha dica é o seguinte, aluno, essas letrinhas são opcionais, não necessariamente são obrigatórias todas aí, ele pode colocar uma delas, duas, nenhuma. Isso aqui significa os detalhes que ele quer que o processo exiba, que o comando exiba. Por exemplo, esse A que vem de all, significa todos os processos, até mesmo dos outros usuários que estão logados no sistema. Não só do seu login, mas de todos, tá? Então, cada letrinha vai ter um significado. Professor, essas letrinhas caem em prova? Muito raro. Não estou dizendo que nunca caiu, já foi abordado em uma prova ou outra. Quando você for estudar a lista de comandos, como eu pedi, você vai ver que o comando PS vai ter essas letras aí você vai ter a explicação de cada uma, tá? Mas nessa questão, essas letras não estão fazendo a diferença não, tudo bem? Então ele pediu para exibir os processos com esses detalhes aí, como comando de entrada. Então esse comando vai entrar no sistema, sim? Só que para sair, ou seja, sair no monitor, é para sair com o comando grep-arch. O que seria grep? Grep é um comando de procura dentro de um arquivo. Então quando eu digito grep em uma palavra, ele vai procurar dentro de um arquivo se essa determinada palavra existe. Se ela existir, ele vai retornar aquele arquivo que tem aquela palavra. Tudo bem? Então, resumindo, ó, entre com os processos e saia no meu monitor, exiba no meu monitor os processos que tenham dentro dele a palavra arch. Então, ele vai fazer uma procura e vai exibir apenas os processos
que tenha a palavra arc. Tudo bem? É assim que você destrincha esse tipo de questão. Então você teria que saber o comando PS, teria que saber o comando grep e teria que saber com essa barra vertical, a pipe, que você está tendo um comando de entrada e saída. Tudo bem? Então voltando à questão, no Linux a execução do comando PS, né, -axf barra greparc, mostrará uma lista de processos em execução que tem em sua descrição a sequência de caracteres arc. Exatamente. Ele vai exibir para o usuário no monitor os processos que tenham, né, os caracteres arc. Perfeito? Então, questãozinha correta, o examinador não colocou pegadinha, bem feita a questão. Beleza? Então é assim que você trata quando você tiver essa barra aí no meio. Tudo bem? Bem, aluno, temos uma próxima questão aqui que ele colocou lá, ó. O interpretador de comandos do Linux permite definir uma sequência de comandos a serem executados, de forma que a saída de um comando seja usada como entrada do próximo. Para que isso ocorra, né, os comandos devem ser conectados por meio do caractere E comercial. Por exemplo, comando 1, E comercial, comando 2. Não. Quando você vai definir a entrada e a saída, né, você define com o pipe, como nós vimos, com a barra. No caso que ele está cobrando aí, o E comercial, aluno, vai ter a seguinte função. Ó. Se você tem aqui, ó, comando 1, aí o que você faz? Você coloca 2 vezes o E comercial e bota comando 2. O que eu estou pedindo aqui? Ele só vai executar o comando 2 após a execução do comando 1 com sucesso. É a informação que eu estou passando para o prompt. Só execute o 2 se o 1 obtiver sucesso. Essa é uma das funções. E a outra função é o seguinte, eu digito um comando e coloco o E comercial. O que eu estou pedindo? Para ele executar esse comando em background. O que seria background? Em segundo plano. Porque você tem um foreground, que é a execução do comando em primeiro plano, e tem o background, que é a execução do comando em segundo plano. Aí quando eu coloco no final, eu estou pedindo para ele fazer a execução do comando em segundo plano. Então o E comercial, no caso, aí teria essas funções, tá? A ideia de entrada e saída, geralmente, como nós vimos, é a pipe. Então, por isso, questão errada. Tudo bem? Mais uma. Ó. O comando pwd do Linux possibilita ao usuário efetuar a troca de senha. Password. E aí? Tá vendo a pegadinha? pwd é para trocar a senha? Não. Para trocar a senha, o qual? Passwd. pwd ele mostra em qual diretório você está naquele momento. Tudo bem? Então nós já vimos isso. Pegadinha bem comum de cair em prova, tá? Questãozinha errada. Beleza, aluno? Tranquilo aí na sua casa? Ótimo, né? Tem mais? Tem mais uma questão. Vamos lá. Então, variei bem aí para você ter um universo do que já caiu desses comandos aí em prova, né? Olha lá, ó. Que comando deve usar um usuário Linux para criar no diretório em que está um link simbólico com o nome file1 para um arquivo file2 que está no subdiretório /etc /variado. Bem, aluno, nós vimos que o Linux ele tem 2 tipos de criação de link. Link significa para o Linux um atalho, tá? Você tem um link tradicional, que é o link que vincula totalmente o arquivo com o atalho, tá? Coisa que, por exemplo, o Windows não tem, tá? E você tem esse link simbólico, que é apenas a ponte para se chegar até o arquivo. Você fazer alguma mudança, alguma coisa no arquivo, né, não vai interferir em nada no atalho. É mais ou menos igual no Windows, né? A gente cria um tal do link simbólico, tudo bem? Aí ele quer qual o comando que faz a criação desse link. No último bloco, nós vimos uma lista com os comandos, né? Se você tiver esquecido para responder a questão, volte, né, o vídeo lá no outro bloco e dá uma olhada na listinha. Então pega o material de comandos aí e dá uma olhada, ok? Mas vamos tentar matar a questão aqui para a gente ver o que poderia estar certo ou estar errado aqui, ok? Então joga lá, vamos lá.
Letra A, comando link barra etc barra variado barra file2 file1. Letra B, link -s file1 etc variado barra file2. Letra C, lm barra etc variado file2 file1, né? Letra D, ln -s etc variado file2 file1, né? E letra E, lns file1 etc variado file2. E aí? Bem, o comando que nós vimos lá, se você tiver dado pausa aí no vídeo, ter assistido, né, o bloco anterior, podemos eliminar a letra A e a letra B, correto? Não é o link, né? O comando chama ln. Agora é a gente saber quando é um link simbólico ou não. A dica, aluno, tá aqui, ó. Ó, se é simbólico, tem que colocar esse S aí, ó, -s. Tudo bem? Quando ele coloca só o ln, ele está criando o link que cria vínculo. O link tradicional, o atalho que gera vínculo, tá? Então, você já elimina a letra C. Por quê? Porque ele pediu o quê, ó? Criar um diretório, são um link, ó, simbólico, tá vendo? É isso que ele pediu no enunciado, tá? Com o nome file1, que vai ligar para um arquivo file2. E aí? Você vai digitar ln-s barra etc barra variado file2 file1, ou vai digitar ln-s file1 barra etc variado file2. E aí? Aqui ele mudou só a ordem, né? Você pode ver que aqui ele botou o nome do arquivo primeiro, botou as pastas e botou o arquivo que ele quer ligar. Aí é questão de lógica, aluno. Você tem que tentar analisar qual a melhor lógica. E a letra D, ó, ele botou o lm-s, botou o endereço, onde está, etc variado, botou o nome do arquivo de destino, que é onde ele quer, né, criar o atalho, e botou o nome do atalho aqui. E aí? O que você acha em casa que seria o mais óbvio para se criar esse link, né, simbólico aí? Letra D ou letra E? Dá uma raciocinada aí. Letra D, né? Porque a letra E está muito fora de... Se você pegar contexto de informática, tentar analisar um negócio por lógica, você vê que fica meio estranho, ó, você colocar o nome do atalho, depois você coloca o endereço e depois bota o arquivo que você quer. A letra D está mais sugestiva, não está? Olha lá, LNS, olha lá, etc, o endereço, o nome do arquivo e o atalho que você quer criar para ele. Você vê que fica mais óbvio. Tanto que a letra C seria o link tradicional, ó. Ele botou lá o endereço certinho, tá vendo? File2, file1. A letra C já dá uma dica que ela está brigando com a D. Só que o S é o que deixa para ser um link simbólico. Então, a alternativa, letra D. Perfeito, aluno? Tranquilo? Tá vendo? Uma questãozinha um pouco chata, tem que ter um conhecimentozinho, tem que estudar. Não tem jeito. Ok? Outra questão boa, olha aí. Considere o seguinte comando do sistema operacional Linux. Find, a barra, né, tradicional, if name, botou aspas simples, asterisco, fechou. Esse comando irá. Letra A, encontrar o arquivo asterisco no diretório raiz. Letra B, listar os atributos dos arquivos e das pastas no diretório raiz, com exceção dos nomes dos arquivos. Letra C, listar apenas os arquivos e as pastas no diretório raiz. Letra D, listar apenas os arquivos no diretório raiz. Ou, quer dizer, letra D, e letra E, recursivamente listar todas as pastas e arquivos visíveis ao usuário a partir do diretório raiz. Bem, vamos pegar dois raciocínios aqui, aluno. Primeiro, o comando find, né? Que é um comando de procura. Você está pedindo para ele procurar alguma coisa. Isso já é uma coisa que você teria que saber. Segundo, uma dica que já foi dada para você aqui, o uso do asterisco. Lembra? Eu dei um exemplo aqui mais cedo que o asterisco era um caractere o quê? Coringa, né? Em pesquisas, o asterisco ele substitui qualquer coisa. Ele é um tudo, né? Por exemplo, asterisco, ponto, asterisco. Ou seja, tudo, qualquer coisa que tem aí. Então você teria que casar esse conhecimento. Então eu vou procurar o quê? Qualquer coisa. Quer ver? Volta ao comando aí.
Olha lá. Olha lá, find, ou seja, procurar, né? Um quê? Um nome, name, qual? Asterisco, ou seja, tudo, qualquer coisa, né? Então já podemos eliminar a letra A, não existe esse arquivo asterisco, né? Letra B, listar os atributos dos arquivos e das pastas do diretório raiz, com exceção dos nomes dos arquivos. Não vai fazer isso. Letra C, listar apenas os arquivos e as pastas do diretório raiz. Se o asterisco é tudo, você tem que ir para uma coisa mais abrangente, né? Letra D, listar apenas os arquivos no diretório raiz. Também não. Professor, o que é o diretório raiz? O diretório raiz é onde o sistema está instalado. No Windows, o diretório raiz é o C2 . Perfeito? No Linux, não. No Linux, a gente vai ver isso daqui a pouco, o diretório é a barra. Olha ela aqui, ó. Então, ele está pedindo para procurar no diretório raiz, olha lá, name, o quê? Asterisco. Então, por isso que ele está falando de diretório raiz aí, ele tentou confundir o usuário aí, tá? Aí dá uma olhada na letra E, ó. Recursivamente, ou seja, é um recurso, olha o tanto que o examinador foi malandro, listar todas as pastas e arquivos visíveis ao usuário a partir do diretório raiz. Por que ele falou recursivamente, aluno? Porque o find é para procurar alguma coisa, ele não é para listar. Né? O comando que lista é o comando ls ou o comando dir, né? Esses dois comandos que fazem listagem. Só que olha como é que ele foi malandro. Quando ele coloca find, a barra, ou seja, o diretório raiz, e ele botou name asterisco, ele pediu para colocar tudo, para procurar tudo. Então, por isso que ele colocou a palavra recursivamente, ou seja, ele está usando como um recurso listar todas as pastas e os arquivos visíveis ao usuário a partir do diretório raiz, ou seja, se ele não definir um nome específico, ele botou asterisco, o que ele vai trazer? Tudo. Ele vai procurar tudo que está na pasta raiz, ok? Por isso que a letra E. Interessante, né? Ele não colocou como a função do comando find. Se ele coloca a função do comando find é listar, estaria errado, porque é o ls ou dir. Find é procurar. Só que ele vai procurar o quê? Tudo. Perfeito? Por isso que é uma questão bem feita. Gostei dela. Questãozinha que também tinha que ter frieza para arrematá-la. Perfeito, aluno? Ótimo. Bem, tem mais uma aí? Mais uma, né? Com relação à figura e às informações acima apresentadas, julgo o item a seguir. Ao se executar o comando pwd, lembra do pwd? Print Work Directory, ou seja, printar a pasta onde eu estou trabalhando, né? Ou seja, te mostrar a pasta que eu estou no momento, né? No console acima, retornará a seguinte informação. home/cfo. Então, ele vai listar a pasta que você está. Então, vamos analisar? Qual pasta que nós estamos lá, aluno? Dá uma olhada aí na figura. Aí você tem que olhar lá, ó. Só você observar. Aqui, ó. Root é o nome de quem? Do usuário. CFO é a máquina, sim? E depois vem aonde o usuário está. Onde é que ele está? Home, CFO. Tá vendo? Aí digitou ls-la, ele está listando, ó, todos os arquivos que tem dentro desse diretório aí, tá? Então, se eu digitar pwd, né, home, é pwd, no console acima vai retornar a seguinte informação, home CFO ou não? Sim, né? Porque é justamente a pasta que eu estou dentro dela. Concorda comigo? Ou não? E aí, o que você acha? Olha lá, /home, /cfo. Aí você digitou o list e ele vai listar o que está aqui, já dá mais ou menos a dica, ó. E aqui também ele está te dando a dica, ó, home, CFO. Tudo bem? Então, questãozinha, bastaria olhar, né, a foto e reconhecer quem é quem no jogo do bicho. Os diretórios estão sempre aqui. Lá na frente é o usuário e a máquina, tá bom? E quando tem lá o joguinho da velha, lembra? Significa que é um usuário o quê? Root, né? Ele está com poderes de root aí, tudo bem? Então, questãozinha correta, sem estresse,
Certinho, aluno? Beleza? Então tá aí, fizemos uma boa leva de exercícios aí sobre o prompt de comando, o temido prompt, né? O pessoal tem tanto medo aí, né, de marcar nas provas. Mas estude, igual eu falei, você pode observar que nós fizemos questões até repetidas, né? Esse do PWD nós já tínhamos feito questões atrás que citava ele aí nas alternativas, eu expliquei. Então tá vendo que é questão de prática? Então não é um bicho totalmente de 7 cabeças, é fazer uma boa lista de exercícios, é passar limpo, porque a probabilidade do comando se repetir é muito maior do que cair um comando inédito, tá bom? Até mesmo porque eles já praticamente esgotaram esses comandos aí que são cobrados no Linux, tá bom? Então vamos para o próximo tema aí do nosso curso de Linux. Olha lá, vamos falar agora sobre as interfaces gráficas, né? Que a gente conhece também como X-Gráficos, ou seja, X-Gráficos ou X-Windows, né? Também pode ser chamado, que são servidores de interfaces gráficas. Pode ver que na sua tela tem uma foto. O que é uma interface gráfica? Tá vendo? É a tela do Linux. É como você vai interagir com o sistema operacional, usando o famoso mouse para você clicar, né, nas pastas, nos arquivos para poder abrir. De onde vem essa ideia? Deixa eu explicar para você aqui o princípio disso. Antigamente, os sistemas operacionais, aluno, eles eram operados só por meio de comandos, que a gente acabou de ver. Era só prompt, não tinha outra saída. E o Linux, nativamente, sempre foi operado assim. Pelo pessoal geralmente que é da área, o pessoal que usa o Linux para trabalho, para TI, usa basicamente o prompt de comando. Tem gente que é viciado e as alternativas do Linux praticamente são pelo prompt. Só que existe também você operar o Linux por meio da interface gráfica, por meio da tela, utilizando o mouse aí para você poder operar, tudo bem? Que para o usuário é muito mais fácil, né? Você prefere operar o seu computador como aí na sua casa? Comando, dedão, ou operar por meio do mouse? É muito melhor por mouse. Só que o Linux, como ele é um software com código aberto, lembra-se disso? Ele é um software livre, o Linux possui dezenas de interfaces gráficas, tá? Porque qualquer desenvolvedor pode criar uma interface gráfica e lançar no mercado. Se a interface pegar, ficar famosa, sem problema nenhum, vai entrar no mercado e as distribuições passam a adotá-la. É diferente, por exemplo, do Windows, né? O Windows tem uma interface gráfica o quê? Padrão, uma interface gráfica basicamente única, né? Lógico, ela vem evoluindo com o passar do tempo, mas não é diferente de uma para outra. Por exemplo, você pega lá o Windows 7, o Windows 10, qualquer versão do 10 tem a mesma interface. E o Linux já não tem. O Linux são mais de 50 interfaces gráficas. Então, por isso que às vezes o usuário apanha, né? O que o usuário faz? Ele compra um computador, liga, e a hora que ele dá de cara, uma tela totalmente distinta daquilo que ele era acostumado com o Windows, né? É mais ou menos o que eu brinco em sala quando eu falo sobre o iPhone e o Galaxy, né? Se você usou um iPhone a vida inteira e trocou por um Galaxy, você vai apanhar. Não vai? Por causa do Android, você vai achar difícil. E se você usar um Android, né, a vida inteira e comprar um iPhone, você vai apanhar, porque o sistema do iPhone OS é diferente do Android, não é isso? Então não tem um ser melhor do que o outro. As interfaces são distintas. Aí basta o usuário se acostumar. Essa foto que eu coloquei para você aí é uma interface seguinte, ela é bem diferente do Windows. Quer ver? Dá uma olhada aqui, por gentileza. Deixa eu te acompanhar aqui, olha aí, ó. Tá vendo como é que ela é bem diferente da interface do Windows? Você não tem aqui o botão iniciar, né? Aquela barra de tarefas que você tem no Windows. Não existe aqui. Ele tem uma barra lateral, né? Aí tem lá em cima uma outra barra onde até você tem a opção de desligar, tá vendo? O computador, tem o relógio. Então um usuário liga uma máquina com a interface dessa, ele apanha. Ele vai achar, nossa, como o Linux é difícil. Não, é questão de costume, ok? Aí eu separei para você aí as principais interfaces gráficas do Linux. Olha lá, ó. Esses nomes você vai ter que guardar, aluno, porque eles caem em concurso, tá? Você tem a interface chamada KDE, você tem uma interface chamada GNOME, você tem uma interface chamada Unity, que é inclusive essa que você está vendo na sua tela, tem a XFCE,
a LXDE, a Cinnamon, a Mate, tá vendo? Cada nomezinho desse é uma interface, é uma tela diferente do Linux, tá? Então você pode simplesmente adquirir uma distribuição do Linux que vem com a interface KDE. Por exemplo, a distribuição chamada Kubuntu, que tem um K na frente, ó, de vez de ser Ubuntu, ela é chamada de Kubuntu. Ela usa a interface KDE. Já a Ubuntu já usa a Unity, entendeu? Então pode variar. Então esses nomes, aluno, guarde eles porque eles vão cair na sua prova. Entendeu? A ideia da interface, que o Linux tem uma variação, que é o que eu falei, o Linux é o kernel, né? Aí os desenvolvedores criam ferramentas adicionais para fazer um incremento, que seria o quê? O prompt, interface gráfica, interagindo com o shell para o kernel operar, que é o sistema operacional. Perfeito? Então nós vamos fazer um intervalo, nosso tempo terminou, voltamos no próximo bloco para corrigir questões aí sobre a interface gráfica do Linux. Até daqui a pouco.